Estamos de volta com o programa Em Pauta, nosso encontro semanal, todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui pela TV Cultura de Santa Bárbara. O bate-papo hoje com Ademir Dantas. Ademir, síndrome do pânico também está na moda. Também está na moda. Agora, todas as pessoas têm pânico. Já pensou se nós fizéssemos um desfile, já que estamos falando de moda, um desfile de depressão, um desfile de estresse, de ansiedade, só ia ter gente bonita, né? Só. E na moda, né? Chique no último, como se fala. Mas a síndrome do pânico também é uma doença que ocorre mediante a um estado elevado de descontrole psíquico. O pânico em si, ele ocorre do nada. Eu tenho pacientes, por exemplo, que ele estava simplesmente no farol indo passear a um shopping e teve um ataque de pânico. O que ocorre no momento do ataque do pânico? Ocorre uma desordem bioquímica cerebral. Nós temos 3 neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso equilíbrio psicológico e emocional. A serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Quando esses 3 neurotransmissores deixam de funcionar naturalmente, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um pânico. Por isso que deu-se o nome a pânico. Alguma coisa entrou em curto-circuito, que é o nosso sistema neuropsíquico. Essas substâncias bioquímicas são responsáveis pelo nosso equilíbrio emocional. Ocorrendo esse desequilíbrio bioquímico, o cérebro, ele envia informações para todo o nosso corpo, tá? E começa a disparar, começa a ativar reações fisiológicas. Começa com suadeira, tremedeira, tá? O coração entra em estado de taquicardia. Muitos dos pacientes, na hora de uma crise de pânico, vão parar no hospital confundindo com o infarto. E as dores são iguais às dores de um infarto. Vem na hora uma sensação desesperada de que ele vai morrer, é a sensação de morte. Ele fica totalmente paralisado, em estado catatônico, tá? E chega-se a perder a noção de tempo e espaço. Se ele está no volante, ele não consegue mais dirigir. Impressionante. Ocorreu agora um ataque de pânico. Isto ocorre porque ele é um transtorno da ansiedade. O que leva a pessoa ao síndrome do pânico? A pessoa, ela é uma pessoa extremamente ansiosa, ela está passando por um estresse muito elevado, ela não consegue se controlar e, de repente, num determinado momento, como eu disse, ocorre essa desordem bioquímica cerebral. Uma somatória, então. Exatamente. Nesse momento, ele tem que, novamente, repetir, ele tem que passar pelo médico, iniciar um tratamento de medicação para poder regular essas substâncias bioquímicas e começar uma terapia. Por quê? Porque a partir do momento que ele tem o pânico, ele vai associar aquele medo ao lugar onde ele sentiu e àquilo que ele estava fazendo. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que não consegue pegar a pista para ir até Campinas. Por quê? Porque ele teve o primeiro ataque dele quando ele estava indo para Campinas. Eu tenho um paciente que não consegue entrar num carro e dirigir mais o próprio carro. Só consegue ir de passageiro. Por quê? Porque ele teve um ataque de pânico quando ele estava no volante. É um bloqueio mental? É como se ocorresse um bloqueio mental na hora e aquilo associa-se àquela sensação iminente da morte. Então é onde ela perde completamente o controle e entra no estado depressivo e do pânico. No entanto, o tratamento psicoterápico ele é importante por quê? Porque a pessoa começa a desenvolver um outro fenômeno psicológico chamado agorafobia. A agorafobia é o medo do medo. É que nem a pessoa que sofre um infarto, ele experimentou a sensação da morte, aí ele tem medo de ter outro infarto. Então, isto chama-se agorafobia, é o medo do medo. Então, se ele sofreu aquele pânico indo trabalhar, ele tem medo do percurso de trabalhar. Se ele sofreu aquilo dentro do carro, ele já não vai conseguir mais se sentir seguro e capaz de dirigir naturalmente, como sempre fez, porque acha que pode dar um ataque naquela
situação. Então, nesse momento, todos os medos inconscientes que a pessoa já tinha, aí entra o que você falou, desde criança vem à tona. Até aquele medo pequeno, bobo que você tinha do amigo que era mais alto e mais forte na escola, aquele medo vem à tona. Então, uma síndrome de pânico desencadeia uma reação fóbica, onde ela desencadeia inconscientemente todos os medos que você teve na tua vida. Deu para entender? Então, é onde você tem que realmente procurar, como eu disse, um tratamento. Tem pessoas que hoje não saem de casa, tem pessoas que não vão mais ao trabalho, tem pessoas que não conseguem ir a lugar nenhum se alguém não leva. Quem tem síndrome de pânico, quando marca uma consulta, tem que ter alguém para levar. Não é porque ela não pode ir, ela pode ir, mas ela não tem segurança nela própria. Ela perde a segurança própria dela. E a questão do medo? Hoje se fala muito, né? Medo de andar de elevador, medo de... Sim, são as fobias, né? Essas fobias. Você também trata essas fobias? Tudo que é a mente. É como eu disse para você, para a psicologia é o estudo da mente. Tudo que está relacionado à mente encaixa-se num tratamento. A parapsicologia, ela trata, através da hipnose e da regressão, de todos esses sintomas. O fundamento dela é trazer a mente de volta para o seu estado normal. Trazer a mente de volta para o seu estado de equilíbrio. Fazer a pessoa voltar a ser uma pessoa normal. Esse medo, por exemplo, de uma pessoa por elevador, pode ter sido adquirido na infância? Isso Normalmente você vai encontrar na regressão raízes na infância. Às vezes a pessoa tinha muito medo do pai, por exemplo, porque o pai ele era muito autoritário, muito rígido, às vezes ele batia, às vezes ele era muito agressivo. A criança diante de um medo ficava sempre ansioso. Cada vez que o pai chegava ele ficava ansioso, com medo de que o pai pudesse brigar com ele. O que ele tem na mente dele? Medo. O medo não tem cara. Se você falar para mim, eu tenho medo quando começa a fechar o tempo, dá trovão e chove. O seu medo apenas está despertado através disto. Mas o teu medo não é isto. Não é a chuva que vai te causar medo, não é o trovão que vai te causar medo, não é o lugar fechado, a claustrofobia que vai te causar medo, não é a altura que vai te causar medo. Medo é uma sensação interna. O que significa medo? Sensação de incapacidade. Tudo aquilo que incapacita você de fazer algo, aquilo significa medo. Então, quando você trata uma pessoa que fala, tenho medo de altura, de elevador ou medo de chuva, no fundo, ela está manifestando todos os medos inconscientes que ela traz desde a infância. Ela não se sente segura, é com ela mesma. Teve algum fato curioso em relação à fobia que você... O fato curioso é a pessoa que dizia que cada vez que começava a fechar o tempo, ela olhava para o céu e não conseguia sair de casa. Se chovesse ou não chovesse, ela não conseguia sair de casa. Mas conseguiu curar essa pessoa? Sim, o medo dela qual que era? O pai dela, quando era criança, o pai dela era alcoólatra. E uma vez ela levou uma surra de chicote tão grande, e justamente naquele dia daquela surra, era um dia que choveu. E ela lembra do que na hora da regressão? Ela lembra daqueles relâmpagos, daquela chuva. Então a mente dela associou, não a surra, associou a tempestade a um estado emocional que era do medo. Depois, na vida adulta, de repente, ela começa a ficar nesta ansiedade de que vai chover. Eu acho que eu não vou sair não, porque se chover eu vou me sentir mal. Ela começa a produzir essa sensação. Então, isto é um desequilíbrio psicológico. Ela não está bem, ela está insegura com ela mesma e ela precisa se tratar. Quero fazer um jogo rápido com você. Rapidinho. Antes de mais nada, posso deixar o meu blog? Não, faz favor. Não só, você vai deixar o endereço, o telefone, tudo. Vamos lá. Então tá. Pessoal, se você quiser conhecer mais sobre tudo que nós falamos aqui, é fácil. Abra o Google e digite Ademir Dantas. Você vai encontrar o meu blog, você vai encontrar os vídeos que eu tenho no YouTube, tem mais de 55 vídeos falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico.
né? E, inclusive, futuramente vou colocar também esta entrevista no YouTube. Mas vamos lá, vamos ao seu. É só digitar Ademir Dantas. Dá o telefone também. Ademir Dantas no Google. Vai aparecer a primeira página do Google. Eu estou com sorte, né? É toda minha. É toda sua. Toda minha. É só digitar o meu nome. E o telefone para contato é Americana 3406-3047. Ok, vamos lá. Um livro. Um livro que eu gosto muito, Em Algum Lugar do Passado. Uma alegria. Uma alegria. Olha, hoje eu, pela experiência de 51 anos de vida, eu vejo que uma grande alegria é a realização dos filhos. É você ter os seus filhos realizados profissionalmente, realizados como ser humano, e você se sentir realizado como ser humano pai. A importância que você tem para as pessoas que hoje são meus filhos. Uma tristeza. É difícil dizer uma tristeza, mas eu diria que uma coisa que me deixa indignado, né, é agressão, principalmente agressão a animais, violência familiar. Eu acho que isso é o que mais me entristece. Um prato preferido. Rapaz, aí é difícil, hein? Adoro uma macarronada, adoro uma feijoada, gosto muito de peixe. Mas vamos colocar como um preferido aí um estrogonofe. Um vício. Hoje eu não tenho, antes eu tinha, né? Antes, até um determinado tempo, eu tinha um vício, mas hoje já não tenho mais. Então eu não diria que seria um vício. Mas uma coisa que eu posso colocar como vício e que gosto muito é o esporte. Eu sou muito viciado a esporte. Time de futebol. Eu sou corintiano. Eu cresci... Então é vício. Maracanã, eu cresci no Parque São Jorge, em São Paulo. Eu jogava tamborel na época do Sócrates. Enquanto Sócrates ficava treinando, eu ficava no campo, ao lado, na quadra, jogando tamborel lá no Corinthians. Eu morava ao lado do Parque São Jorge, lá no Tatuapé. Então, o meu vício, o meu time é o Corinthians. Uma paixão. Uma paixão à vida. Viver é muito bom. Ademir por Ademir. Quem é Ademir Dantas? Uma pessoa honesta, sincera, eu diria também uma pessoa simples. Ainda que muitas vezes as pessoas acham que um parapsicólogo é uma pessoa que está acima de qualquer compreensão humana ou intelectual, mas eu me vejo assim, como uma pessoa muito amiga, muito simples e que gosta daquilo que faz. Bem, Ademir, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, gostei muito desse bate-papo. E desejo que você tenha ainda mais sucesso nessa tua vida como esse profissional que nós já conhecemos há muitos anos. E vamos marcar para a gente falar mais sobre esse assunto, vamos marcar um novo programa. Estou à sua disposição quando quiser. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Um bom dia, uma boa noite, né, para você e uma boa semana para todos. Encerramos assim mais um programa em pauta aqui pela TV Cultura. Na próxima terça-feira você tem um encontro com a gente, 9 da noite, com o nosso programa. Um forte abraço, amigos!